Você sabe quem foi Aurelius Augustus ou Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona foi um pensador, filósofo da era patrística. Esse grande homem, para a Igreja Católica, é considerado um santo, para algumas igrejas ortodoxas tem a mesma consideração. No protestantismo, nós temos Agostinho como um grande ícone que desenvolve o pensamento cristão da época, combatendo algumas heresias e desenvolvendo a doutrina cristã com base nos seus estudos e ensinamentos. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagaste, uma cidade do norte da África. Ali ele tem o seu pai e a sua mãe uma devota do cristianismo católico, e o seu pai era um pagão. O nome da sua mãe se chamava Mônica. Mônica intercedia pela conversão do seu filho. Por mais que Agostinho nascera em lar cristão, nós podemos entender através das biografias que ele, a princípio, não se converte ao cristianismo, mas a sua mãe, uma devota ao cristianismo, intercede pelo seu filho para que ele possa dar continuidade com os ensinamentos que a família tinha passado para ele. Agostinho foi educado na cidade de Cartago, na Itália, onde ele aprende gramática e retórica. Apaixonado pela filosofia, ele entra nesse contexto e, juntamente com esses ensinamentos, futuramente ele volta para a sua cidade natal, abre uma escola onde ele ensina, leciona retórica e gramática também. Agostinho, com o passar dos tempos, insatisfeito com o seu desejo interno de ter plena satisfação em algumas coisas, ele começa a buscar outros conceitos dentro da filosofia, até mesmo fora. Nós vamos observar que ele adere ao que nós chamamos de maniqueísmo. Durante 12 anos, Agostinho ele adere à doutrina de Mani, o profeta persa, que é o maniqueísmo. Sabendo que o maniqueísmo vai trabalhar com uma ideia dualista das forças, bem e mal, trabalhando o horóscopo, as constelações e essa área da cosmologia. Fascinado por essa doutrina por 12 anos, ele fica preso até o momento da sua conversão. Agostinho se converte ao cristianismo, abandona o maniqueísmo e, a partir daí, ele começa a dedicar a sua vida ao cristianismo com base na literatura bíblica, fazendo interpretações de textos, produzindo materiais literários, cartas, livros e até mesmo sermões que ele mesmo pregava na sua cidade. É bom ressaltar que na sua conversão em 386, Agostinho ele teve a influência do bispo Ambrósio. Ambrósio ele influencia Agostinho e é o seu tutor a princípio no momento da sua conversão. Na sua conversão, Agostinho tem essa tutela de Ambrósio, Ambrósio segue orientando a vida de Agostinho nos ensinamentos que ele mesmo tinha do cristianismo. O resultado da conversão de Agostinho é justamente o seu livro que nós temos hoje traduzido para o português, Confissões, onde ele fala um pouco da sua autobiografia, as dificuldades que ele tinha com relação ao cristianismo, a procura que ele tinha de ter satisfação em algumas coisas, e ele vai para a gramática, vai para a retórica, para diversas áreas da filosofia e não encontra essa satisfação que ele tanto queria. Surgindo esses conflitos, Agostinho, depois da sua conversão, encontra essa satisfação no cristianismo, em Deus, na pessoa de Jesus, e surge esse livro que nós chamamos de Confissões, dado o título pelo próprio autor. Bom, Agostinho ele foi um ícone da igreja. Nós podemos observar que nos dias atuais os seus escritos, os seus livros
são lidos no nosso idioma e em vários outros idiomas. Nós temos, além de Confissões de Agostinho, nós vamos ter a Trindade de Agostinho, nós temos A Cidade de Deus de Agostinho e tantos outros livros que contribuem para o pensamento filosófico e teológico. Agostinho ele contribuiu bastante com o pensamento cristão. Nós temos pensamentos que foram desenvolvidos posteriormente, depois dos escritos de Agostinho. Pessoas que pegaram seus escritos e, com base na sua ideia de pecado original, a ideia de que o homem não consegue se achegar a Deus, os autores passaram a construir os seus pensamentos nos ensinamentos de Agostinho. Agostinho foi um grande teólogo, filósofo, pensador, doutor em teologia, desenvolveu a doutrina cristã ou pensamento cristão da sua época. Os ensinamentos dele ficaram marcados até os dias atuais. Se existe uma frase que eu poderia citar dos escritos de Agostinho aqui nesse vídeo, é uma das frases que ele utiliza no seu livro Confissões. Ele diz: "Tarde vos amei, ó beleza antiga tão nova. Habitavas dentro de mim, e eu estava lá fora a procurar." Essa frase, de tantas outras, é uma das frases que mais me chama a atenção no filósofo, teólogo, pensador cristão Agostinho. Uma beleza que estava tão próximo dele, que a sua mãe tinha lhe ensinado, que no seu lar estava presente. Ele buscou no maniqueísmo e tantas outras doutrinas e movimentos filosóficos e não encontrou. E volta de novo para o cristianismo, para retomar e buscar essa beleza antiga tão nova. Agostinho nos ensina demais, teólogo, filósofo, pensador cristão, um grande homem que viveu no período da patrística para desenvolver o pensamento cristão da igreja e hoje um ícone da igreja protestante, evangélica, da filosofia medieval. É impossível falar de filosofia e não entrar nos escritos de Agostinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, se inscreve no canal, ativa as notificações e quer saber mais sobre Agostinho? Vai ficar aqui embaixo na descrição todo o conteúdo desse vídeo. Até a próxima!